Eu vou começar aqui, tá? Tá bom. Boa tarde a todos, né, que está aqui para essa palestra. Essa palestra, eu até quero agradecer pelo convite, né, da professora Juliane, para estar aqui falando com vocês sobre consultoria em aleitamento materno, certo? Eu vou estar falando como nós, nutricionistas, né, pode estar atuando nessa área, certo? Que é uma área que vem crescendo bastante, não só também entre os nutricionistas, né, mas outros profissionais de saúde. Mas hoje eu vou estar falando para vocês, né, como a gente pode estar atuando nessa área. Então, antes, eu quero só falar um pouquinho da minha história, certo? Eu sou mãe, né, mãe de 3 meninas não, 2 adultas já e um adolescente. Sou vó, nutricionista, certo? Docente, coordenadora também do curso de nutrição. Mestre pela Universidade Estadual do Ceará e consultora em aleitamento materno. E aí eu quero dizer para vocês que quando eu me tornei consultora, né, em aleitamento materno, foi justamente quando eu fui vó, né, pela primeira vez, que agora já vou ser a segunda vez, em janeiro. Então, quando eu me vi com minha filha, certo? Ela tinha tido bebê e todo aquele sufoco da amamentação, onde na maioria das vezes os profissionais pensa que sabe, né, o manejo clínico da amamentação, e foi aí que eu me vi numa situação que eu decidi me aprofundar mais nessa área, certo? E aí eu tive esse propósito como também uma área de atuação, uma das áreas que eu atuo, que é na consultoria. E é isso que eu quero estar passando para vocês, essa experiência, né? Mostrar um pouco aqui que é uma nova área, a gente fala assim nova, mas assim, já tem anos que já existe profissionais trabalhando nessa área. A gente fala nova, e eu gosto muito de falar aqui nova onde eu estou morando, né? Que eu estou morando hoje em Rondônia, porque aqui ainda não se conhece, certo? Essa área de atuação. Então, o propósito que a Juliane, né, me convidou e os meninos aí me convidaram para falar sobre essa palestra é para mostrar para vocês, para apresentar, né, essa área de atuação que vem crescendo bastante, certo? E aí eu quero começar essa palestra com 2 frases, né? Que aí no decorrer da nossa palestra a gente vai até ter como conversar ou então respondê-las, né, lá no finalzinho. Então, a primeira frase que eu coloco aqui para vocês é: amamentar é natural? Frase não, uma pergunta, né? E a outra pergunta seria se amamentar é um ato de amor, né? Inclusive, são 2 perguntas, ou pode ser 2 afirmações, né? Dependendo aí do modo de olhar de cada pessoa, que é muito utilizado, certo? Tanto o amamentar é natural, como o amamentar é um ato de amor, tá bom? E aí eu poderia estar falando para vocês sobre os benefícios do leite materno, né, do aleitamento materno, o que traz de benefício tanto para o bebê como para a mãe, por que é importante, né? Por que o leite materno é considerado o melhor alimento para o bebê, certo? Mas eu não vou falar sobre esse assunto, né? Até porque eu vim aqui com o propósito de colocar mais em relação à consultoria, tá? Então, eu vou estar focando mais mesmo nos aspectos de como atuar nessa área, né? Nessa área que o nutricionista pode estar atuando. Então, de acordo com a recomendação, né, da Organização Mundial da Saúde, a amamentação ela tem que ser exclusiva até os 6 meses de vida e o aleitamento materno deve ser complementado até os 2 anos ou mais dessa criança, certo?
apesar, assim, também das inúmeras evidências científicas sobre a importância do aleitamento materno, ainda é baixo o número de mulheres que amamentam, né, os seus filhos de acordo com essas recomendações. E aí eu trouxe uma notícia, uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa que saiu agora, no ano de 2020, né, no mês de agosto, para que vocês vejam como é que está a realidade da amamentação no Brasil, certo? Então, durante essa pesquisa que foi feita, eles tiveram como resultado, né, para crianças menores de 6 meses, o índice de amamentação é de 45,7%, como vocês podem ver aqui. E nas menores de 6 meses, né, as menores de 4 meses, o índice é de 60%. Então, de acordo com esses dados, certo? O que a gente pode perceber? Que ainda existe muitos fatores, né, que levam ao desmame precoce. Então, quando a gente vê aqui 45,7% das crianças menores de 6 meses, né, elas estão sendo amamentadas exclusivamente, e 60% nas menores de 4 meses, a gente vê duas situações, né? A primeira situação que eu vou estar colocando aqui para vocês, que são aquelas crianças no início da amamentação, né? Que onde ocorre vários fatores que levam a mãe a interromper esse aleitamento materno. E outra situação é quando as mães precisam voltar ao trabalho, né? Por isso que a gente tem esse índice também aí de crianças menores de 6 meses, né? Com a taxa aí de 45,7%. Por quê? Porque essa é uma outra situação, certo? Que faz com que aconteça esse desmame precoce, tá certo? Mas por quê, né? Por que nossos índices ainda são muito abaixo das nossas metas, certo? E isso eu falo para vocês não só em relação à mãe com o seu primeiro bebê, certo? Mas também a mãe com o segundo e com o terceiro. Porque mesmo que não seja uma mãe, né, que esteja ali com sua primeira gestação, certo? Que seja o segundo filho, cada experiência é diferente da outra, certo? E um todo, assim, que a gente vive com muita... a sociedade exigindo muito, né, da mulher, tanto no trabalho, como mesmo dona de casa, com a família, com cuidar dos filhos, inclusive com a amamentação, isso gera muita insegurança para essa mulher, né? Então, nossos índices ainda são muito baixos, porque apesar da gente fazer muita campanha para promover o aleitamento materno, a gente ainda não tem profissionais capacitados, né, para essa demanda, né? Essa demanda que as mulheres estão cada vez mais buscando amamentar seus filhos. Então, muitas vezes, quando elas não têm informações suficientes, aquelas informações já colocadas para a mulher durante a gestação, né? Ou quando ela tem um bebê, ou a equipe dela não dá essa informação, não passa essa informação para a família, isso vem gerando muito medo, insegurança, né? Essa falta de apoio para tudo isso que está acontecendo de novo na vida da mulher. E aí é onde entra a consultora em amamentação, certo? O objetivo, né, o principal papel de um consultor em aleitamento materno é promover a amamentação, certo? E quando eu falo, às vezes, em promover, muitas vezes as pessoas acham que, então eu preciso da informação, eu preciso estudar aquele assunto. Não, precisa. Mas você precisa muito mais ter estratégias para poder estar resolvendo esses problemas, essas interferências que vai acontecer durante o aleitamento materno, certo? Então, muitas vezes a gente consegue promover a amamentação lá durante o pré-natal, né, dessa mulher. Como? Só falando que o leite é o melhor alimento, ou
falando que traz benefícios para a mulher, sim, isso também. Mas a gente consegue promover, já dando segurança a essa mulher, colocando para ela situações que possíveis de acontecer, né? Que a gente já espera que aconteça. E colocando também para essa mulher uma estratégia para que ela consiga vencer esses obstáculos. Né? Outro objetivo é ajudar essas mulheres, né, que amamentam a superar esses obstáculos, como eu coloquei aqui para vocês, certo? Então, o aconselhamento no pré-natal, né, eu coloquei aqui em destaque, essa palavra é aconselhamento, que é onde a gente vai estar levando informações para essa mãe, não só para a mãe, mas para a família, né, para o pai, para aquela pessoa que mora junto, que vai acompanhar essa gestante, certo? Tanto no pré-natal como também quando ela tiver o bebê. Orientação e ajuda no período de estabelecimento da lactação, né? Esse período de estabelecimento da lactação, que é justamente naqueles 3 primeiros meses, onde aparece a maioria dos problemas, né? A maioria dos obstáculos, ele vai estar aparecendo nesses 3 meses de vida do bebê, certo? Então, essa mulher precisa não só de orientação, né? Ela precisa de apoio, ela precisa de uma rede de apoio, que essa rede de apoio também esteja informada, certo? Avaliação criteriosa da técnica de amamentação, né? Então, o consultor, ele também vai estar acompanhando essa mulher, como eu falo também, não só depois que ela tiver o bebê, mas durante a gestação. Então, ele vai ter pontos ali durante a gestação que ele já vai conseguir tá orientando essa mulher, né? Em relação à mama dela, em relação ao mamilo, e tá deixando essa mulher informada, principalmente para que ela se sinta segura para poder amamentar. E intervenção adequada também, né? Não adianta a gente ter muito informações, teoria, se a gente não consegue fazer uma intervenção adequada, né? A gente não pode também estar fazendo intervenções que não vá resolver o problema, né? Muitas vezes essas intervenções, quando são feitas de forma errada, elas até prejudicam, né? E até é um outro fator que vai fazer com que aconteça também esse desmame precoce, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês essa imagem, né? Porque a gente faz essa construção de toda informação possíveis durante a gestação, mas se a gente não tiver técnica, né, para que resolva realmente o problema, tudo isso vai se desfazer, né? Então, uma coisinha de nada que essa mulher passa com a informação errada, onde ela não tem o apoio da família, então não vai adiantar você falar que o leite materno é o melhor alimento, não vai adiantar você falar dos benefícios que ela vai ter, que o bebê dela vai ter durante toda a vida. Não adianta nada se você não tiver a técnica correta para ajudar essa mãe, certo? Então, para que a gente consiga promover e proteger a amamentação, né, não requer apenas conhecimento sobre o aleitamento materno, mas também habilidades clínicas de aconselhamento, certo? E isso, gente, é o que faz o diferencial do consultor em aleitamento materno, tá? Porque aleitamento materno, né, todos os profissionais de saúde, eles conhecem, eles sabem que é importante, eles conhecem posição, né, conhece como deve ser a técnica, mas o consultor, ele vai além da superficialidade, né, ele sabe estratégias para resolver realmente o problema, tá certo? Então, para aquela primeira perguntinha lá que eu coloquei para vocês, sobre amamentar é natural, né, a gente pode até responder que sim, né, porque
um fenômeno mesmo, né, que a natureza, ali a mãe tem um neném, a partir daquele parto, ela consegue produzir o leite que vai alimentar o seu filho, mas eu quero colocar para vocês aqui que o amamentar, ele precisa ser aprendido, certo? E isso não sou eu que estou falando, né, as pesquisas que cada dia mostram mais em relação a que como o aleitamento materno, ele tem que ser aprendido não só pela mulher, né, mas pela mulher e para o bebê. Então, tem que ter um ajuste desse aleitamento entre a mulher e o bebê. E isso, muitas vezes, se não tiver uma pessoa com estratégias, né, para ajudar, isso pode ser perdido, tá bom? Aqui eu coloquei algumas dificuldades, né, encontradas no aleitamento materno. Como eu falei para vocês, essas dificuldades, né, pela minha experiência e por vários artigos que já foram publicados, elas acontecem principalmente nos 3 primeiros meses, certo? E dentre esses 3 primeiros meses, principalmente no primeiro mês, tá bom? Inclusive, logo nos primeiros dias, tá? E outra fase onde acontece também as dificuldades, né? Inclusive dificuldades que faz com que esse aleitamento materno seja interrompido é na volta ao trabalho, né? Aquela pesquisa lá que saiu em agosto de 2020, agora nesse ano, não deixa assim a gente mentir, que é exatamente os bebês que são menores de 6 meses, né? E aqueles menores de 4 meses, tá? Então, vamos lá. A primeira dificuldade encontrada pela mulher, né, que a deixa segura se ela não for muito bem informada, é o parto, na hora do parto dela, né? Muitas mulheres hoje em dia, elas estão, deixa só um minutinho, elas estão optando pelo um parto normal, né? E muitas vezes esse parto normal, ele não é possível, certo? Muitas vezes ela idealiza esse parto e esse parto não foi possível de ser feito, né? Então, se essa mãe, se essa mulher, ela não for bem orientada, né, de que possa acontecer, que ela saiba que pode acontecer alguma coisa que não dê para ela ter normal, ela já fica frustrada, né? Já no parto. Ainda no parto, né, o que pode acontecer? Alguma situação que ela não gostasse que tivesse acontecido. Por isso que hoje a gente tem os planos de parto, que é justamente a mulher vai descrever como ela quer que aconteça o parto. Claro que ela não vai decidir ali que vai ter um parto normal e vai acontecer o parto normal, mas ela pode dizer que quer ver o filho assim que nascer, né? Isso vai depender se for parto normal ou cesáreo, que ela quer amamentar na primeira hora, que ela quer que o esposo dela esteja presente, etc. Tá? Então, hoje existe o plano de parto, que é onde a mulher coloca, né, como ela quer que seja, e ali a equipe, ela tem que respeitar essa mulher, tá certo? Outra situação, né, que é encontrada como uma dificuldade, é o bebê idealizado. Então, muitas mulheres, claro, acho que todas, né, ela idealiza o bebê, que ele vai parecer com fulano, então pode parecer com o pai, com a mãe, etc. Vai nascer saudável, né, sem nenhum problema. E a gente sabe que existe bebê que nasce com síndromes, né, com algum problema, que isso também leva, certo? Isso é uma dificuldade, né, encontrada no aleitamento materno, quando aquela mãe também tem um bebê que tem uma síndrome, ou que ele nasça doente, alguma coisa, isso vai fazer com que essa mãe fique frustrada, né, fique triste, e isso acaba atrapalhando o aleitamento materno, certo? Algumas situações também do bebê, de síndromes, vai dificultar, né, esse aleitamento materno.
E essa dificuldade, se ela não for bem colocada para a mãe, bem acompanhada, essa mãe ela vai ter menos chance ainda de amamentar esse bebê, certo? Outra dificuldade, né, encontrada é a amamentação na primeira hora pós-parto. Algumas equipes já estão aderindo, né, já sabem a importância, até porque existe estudos onde diz que essa amamentação na primeira hora, que muitos chamam a hora de ouro, né, facilita e promove ainda mais o aleitamento materno, certo? Porque o bebê nasce, né, com aquela reserva que ele tem de energia, então ele nasce com todos os sentidos dele bem visíveis, né, e ele tem uma chance maior de mamar nessa primeira hora, certo? Uma procura maior para a amamentação. E isso vai trazer benefícios para a mulher na hora da descida do leite, né? Acaba que diminui o tempo da descida do leite. Por quê? Porque o bebê já estimulou aquela mama, né? Os hormônios já estão trabalhando ali na produção e também na descida desse leite para o bebê. Então, já existe existe vários trabalhos falando dessa hora de ouro e da importância desse bebê estar mamando na primeira hora após o parto. E aí, logo em seguida, tem a pojadura, né, que pode ser uma das dificuldades, né, dessa mãe, por conta que se ela não for bem informada que essa pojadura pode demorar ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 dias, ela vai ficar insegura, porque no pensamento lá da mãe, quando ela tem um bebê, o peito já tem que estar cheio de leite, né, para que ela possa alimentar o seu filho, e não é dessa forma que acontece, né? Então, a mulher tem o bebê, passa um dia e às vezes a mama dela tá ali sem estar cheia de leite, né? E isso, quando a mulher ela é informada de como acontece, ela fica segura, né? Porque isso já é previsto que aconteça. Mas aquela mulher que lá no pré-natal ela não teve essa oportunidade de alguém orientar como é que acontece a pojadura, certo? E como é importante também aquele colostro para o filho dela, ela vai ficar insegura, fazendo com que isso possa impedir a amamentação. O ganho do peso do bebê, né? Então, essa mulher também, ela tem que ser informada que o bebê, ele perde uma porcentagem do peso dele quando nasce, né? Nesses primeiros dias. E aí, ele retorna. Então, quando tem aquele retorno da consulta, geralmente é com 15 dias, esse bebê já tem recuperado esse peso que perdeu. Então, quando a mãe, ela não é informada, né, dessa perca, e aí ela vai com 15 dias para consulta com o pediatra e vê que o bebê está no mesmo peso, ela acha o quê? Na cabeça dela, ela vai achar que que o leite dela é fraco, que ela não tem a quantidade, né, que o bebê dela necessita para desenvolver, ele não ganhou peso, né? E isso tudo, gente, que eu estou colocando aqui para vocês, são fatores que interrompem a amamentação, tá? Geralmente, quando esse médico também, né, esse pediatra, que essa mãe vai lá na consulta com ele nos 15 dias e ela fica aflita porque ela não sabia dessa informação, ele tem muitos, tá? Claro que hoje em dia já está mudando muito isso, né? Tem vários pediatras aí muito a favor do aleitamento materno e já conseguem também fazer as orientações corretas, tá? Mas ainda existe aqueles que, com os 15 dias, que ele vê o desespero da mãe, ele introduz a fórmula e aí outro fator que vai levar também ao desmame precoce, tá? Essa introdução de fórmula. Principalmente porque os pediatras, eles
alguns, né, quando eu falo assim, claro que não são todos, mas esses profissionais, quando eles introduzem a fórmula, eles aconselham essas mães a oferecer a fórmula na madrugada, certo? E aí interrompe justamente o horário onde a gente tem um pico de produção de leite, né? Que é um horário onde a gente tem maior estímulo para a produção de leite, que é pela madrugada, tá certo? Outra seria a dificuldade na pega, né, oposição, e aí eu vou dizer para vocês que 80% dos casos que um consultor pega para fazer ajustes, né, por conta de alguma fissura ou do leite empedrado, é justamente na dificuldade na pega do bebê, né? Então, esse nenê, ele tá com a pega errada e a gente consegue ajustar e promover esse aleitamento materno só fazendo esse ajuste de pega, certo? Então, assim, 80% das consultas, onde o consultor é chamado, né? Tanto no hospital como lá em domiciliar, muito por conta de posição e pega, tá bom? Então, para vocês verem, né, a importância do consultor, onde a gente sabe que na faculdade a gente consegue essa informação, como é que tem que ser a pega correta, a posição, tudo direitinho, os profissionais sabem, só que ainda continua sendo uma das maiores dificuldades para a amamentação, certo? E aí o consultor, ele tem toda a estratégia, né? Ele tem toda uma técnica para que a gente consiga ajustar essa pega e que essa amamentação dê certo. Outro fator seria os tipos de mamilos, né? Que a gente, assim, eu quero colocar para vocês aqui que não existe nenhum tipo de mamilo que a mulher não vai conseguir amamentar. Então, todos os tipos de mamilo a mulher consegue, e aí a gente tem estratégias para isso, né? Então, desde lá na gestação, no pré-natal, a gente já consegue prever essa dificuldade, né, que ela vai ter, e aí a gente já consegue fazer orientações, né, para que essa mulher fique segura que ela vai conseguir, sim, amamentar. Existe aí também as fissuras mamárias, que são decorrentes, né, a maioria das vezes dessa pega do bebê, ou da posição que a mãe esteja com o filho, né? As fissuras também pode vir por conta de um frênulo alterado, que eu vou falar aqui para vocês, por conta de uso de pomadas, certo? Então, tem muitos fatores aí que faz com que essas fissuras aconteçam. E aí, o consultor em aleitamento materno, ele também tem estratégias para que a gente consiga reverter essa situação. A dor, né, ou engurgitamento mamário também é um fator aí para a interrupção do aleitamento materno, certo? O engurgitamento mamário é quando aquela mama está bem cheia, né, que aí pode trazer várias consequências também para essa mãe. Essa dor, por conta mesmo dessa mama estar cheia, ela causa dor, certo? E a gente também consegue ter estratégias para tudo isso. A obstrução de ductos é quando o ductozinho, eu vou já colocar uma foto aqui para vocês também perceber o que são ductos, né? E aí ele é interrompido por ou uso de sutiã, que o sutiã é menor, né, do que a mama, e aí acaba prendendo principalmente essas laterais, onde ocorre mais essas obstruções de ducto, ou aquele sutiã que tem aquele arco, né, aquele ferrinho, ou roupa muito apertada, certo? Ou aquelas conchas, né, que são orientadas a utilizar, que a gente também não orienta a utilização de conchas, certo? Então, tudo isso pode estar causando uma obstrução de ductos. E aí, essa obstrução de ductos, se ela não for
visualizada, né? Se acaba que a mãe, quando ela não tem as técnicas e informações corretas sobre a mama dela, né, sobre engurgitamento, sobre obstrução de ductos, isso pode causar até uma mastite, certo? Essa obstrução de ductos. Então, quando ela é informada, né, quando o consultor faz a consulta dele, fala dos problemas, ou observa que ela tem uma obstrução, consegue desobstruir, então tudo isso vai fazer com que não cause a essa mãe essa mastite, né, que seria uma outra dificuldade encontrada que favorece aí o desmame precoce, certo? Então, a gente, com essas informações, a gente consegue também fazer com que essa mulher não chegue a ter uma mastite, né? Que ela consiga cuidar da mama dela e não tenha esse problema, certo? Pode acontecer também a candidíase, né? E aí, quando acontece e que o consultor observa que essa mãe está com candidíase, ela tem que estar encaminhando essa mãe e o bebê para o médico, porque é feito o tratamento de acordo, um tratamento medicamentoso, né? E o médico é quem vai estar acompanhando, certo? Outra dificuldade é a cobrança social, né? Que a gente vê que a gente tem muita cobrança em relação a amamentar, em relação a não amamentar, em relação ao tempo para o marido, em relação a que não vai ficar sem trabalhar. Então, a mulher precisa desse apoio da família para que ela consiga estar amamentando, né? Muitas vezes essa cobrança social faz com que essa mulher, ela não consiga amamentar o filho dela, ela não tem uma tranquilidade, né? Porque a gente sabe que é bem difícil já o aleitamento materno quando se tem o apoio. Imagine só quando não se tem, né, esse apoio da família e da sociedade. E outra dificuldade, né, que vai fazer também com que haja esse desmame precoce é a desinformação da família e amigos, né, com os mitos que a gente costuma ouvir por aí, tá? Então, nós profissionais, a gente tem que bater muito em cima desses mitos, para que chegue nessas mulheres informações verdadeiras, né? Não só nas mulheres, mas na família, certo? E o amigo e a rede de amigo dessa mulher, tá bom? E uma outra dificuldade que o consultor também, ele tem capacidade, ele é capacitado para perceber, para fazer o teste, né, da linguinha, e aí encaminhar para uma estratégia, né, que seria a cirurgiazinha, seria o frênulo alterado. Então, esse frênulo, você é uma das, assim, quando ele existe, a gente só consegue promover esse aleitamento materno de acordo com a frenectomia, certo? Então, assim, o frênulo alterado, ele não vai fazer com que, ele é um fator que ocorre aí o desmame precoce, né? O bebê, ele pode até conseguir mamar, certo? Só que a mãe, ela sempre vai ter problema, principalmente de fissuras mamárias, tá? Então, quando você detecta um frênulo alterado, você tem que encaminhar para a frenectomia, tá bom? Para que seja feito essa cirurgia, né, esse pique na linguinha do bebê e a gente conseguir aí o aleitamento materno dessa criança. Eu coloquei aqui esse exemplo, né, para que a gente possa perceber o quanto é importante o consultor em aleitamento materno. Então, quando a mãe, ela vem com essa afirmação que ela não tem leite, é porque é uma mãe que não recebeu as informações corretas. Essa situação, ela pode acontecer em vários momentos, né? E aqui eu coloquei em 2 momentos, né? Ela acontece na apojadura,
Então, aquela mãe que não teve a orientação na gestação, que o leite dela vai demorar a descer, que dependendo, né, de cada mãe, ela pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, etc. E dependendo também se essa mama não foi estimulada, né, logo após o parto, que seria a hora de ouro, né, o bebê mamar aí na primeira hora pós-parto, ela vai achar que ela realmente não tem leite, certo? Como eu já tinha dito anteriormente para vocês. Outra situação é quando existe, né, quando acontece esse ajuste fisiológico da produção de leite, né? E aí vai estar acontecendo mais ou menos aos 3 meses, 4 meses, que é quando o organismo da mãe entende qual a necessidade do bebê e começa a produzir o leite de acordo com o que foi estimulado. Então, o que a gente percebe? No início logo após o parto, né, quando acontece a apojadura, o organismo da mulher, ele produz além da necessidade do bebê, né? Então, as mães ficam com aquela mama bem dura, cheia de leite, que inclusive ela tem que estar retirando, né? Logo após cada mamada, certo? E aí, com o passar do tempo, de acordo com o que o bebê está sugando, né? O nosso organismo, o organismo da mulher, ele entende que a necessidade do bebê é X e ele acaba diminuindo a produção. Não que ele vá diminuir a produção, que vá faltar o leite para o bebê, né? Até porque vários estudos já nos mostram também que 80% do leite é produzido na hora da mamada, tá? Mas assim, aquela mulher começa a perceber que os seios dela, as mamas, não ficam tão cheias como ficava lá no início. E esse é um ajuste fisiológico, então a gente já sabe que isso vai acontecer. Da mesma forma como a gente já sabe que a apojadura vai acontecer. Então, para essa mulher que ela é acompanhada com um consultor, né, em aleitamento materno, essa mulher ela já vai estar informada que isso vai acontecer e que é normal e que já é o previsto que aconteça. Então, essa mulher, quando ela se deparar com esse fator, ela não vai se estressar, ela não vai ter medo, ela não vai ficar insegura. Ela sabe que isso é previsto e que vai acontecer dessa forma como ela foi informada, orientada, certo? Então, nessas situações previstas, a gente pode estar também promovendo o aleitamento materno, certo? Essa mulher ela já vai receber essas informações, né? E quando ela se deparar com as situações, ela sabe que isso já é uma situação prevista, fazendo com que ela não se sinta insegura, tá bom? E aí, sobre a apojadura, né, a gente pode estar dando essa orientação para a nossa paciente ainda no pré-natal, inclusive existe lâminas que a gente consegue produzir para estar mostrando como é que acontece, né, como acontece a apojadura, pode acontecer com quantos dias, como a mama vai ficar, onde é produzido o leite, então tudo isso, essas lâminas de anatomia, tudo isso a gente trabalha com isso, né? Dessa maneira, orientando, mostrando tudo direitinho. Inclusive, em relação a materiais para estar trabalhando com consultoria, a gente tem diversos materiais para isso, né? A gente tem as mamas, tem algumas mamas que dá para ver estrutura por dentro. Então, é muito legal, porque a mulher consegue ver tudo como vai acontecer, né? E isso traz muita segurança para essa mulher. E assim, na amamentação, é isso que vai favorecer o aleitamento materno, é a segurança que a mulher vai ter, né? Com a amamentação. Então, se ela consegue prever o que vai acontecer e de qual forma ela vai resolver, esse aleitamento materno, ele tem mais chances de ser bem sucedido. Aqui é o meu neto, o primeiro neto, né? E aqui foi na primeira, assim que ele nasceu, que a minha filha chegou no quarto, e
E para vocês, eu coloquei aqui para vocês verem, né, os reflexos que o bebê tem. Então, a gente tem que aproveitar essa primeira hora, né, porque acaba que depois o bebê perde essa. Ele não fica tão, como é que eu posso falar? Esperto, né, porque assim que ele nasce, ele tem uma energia reserva e ele tá ali acordadinho, bem esperto já para poder mamar. E no decorrer do tempo, muitas vezes o bebê ele cai no sono, né? Ele fica sonolento, inclusive a família toda fala que o bebê é bonzinho, que só dorme, mas não, né? Aquele bebê que a gente coloca ele logo para mamar na primeira hora, ele tem muito mais chances de ser amamentado, certo? Porque ele não perde essa primeira oportunidade. Até porque eu falei para vocês, né, que o amamentar, ele é natural, mas ele precisa ser aprendido, tá certo? E aí a gente tem também essas lâminas, né, que pode estar favorecendo o aleitamento materno. Por quê? Porque mesmo quando a gente fala que o bebê que tem um colostro, né, mas a mãe tá vendo ali o peito dela pouquinho, ainda sem a descida do leite, então essas lâminas aqui, elas são muito bem, são muito boas para que a gente mostre o tamanho do estômago do bebê, né? E mostre para essa mãe que não precisa ela ter muito leite no início, porque o bebê só consegue mamar, então a necessidade dele é só essa quantidade, certo? E aqui eu coloquei outro tipo de lâmina, né, de ilustração, inclusive na internet tem várias, e vocês podem estar criando também o material de vocês, certo? Outra situação é em relação ao leite fraco, e aí a gente tem estratégias como a relactação e a translactação, né? A mãe muitas vezes acha que o leite é fraco, mas por alguma situação ela ela somente diminuiu a produção, que aí tem vários fatores que faz com que essa mãe diminua a produção, inclusive a introdução de fórmulas é um dos fatores. Então, o consultor em aleitamento materno, ele tem também essas estratégias, né, de relactação e translactação, certo? Isso também é ensinado, né, em cursos onde é feita a capacitação desses profissionais para poder trabalhar com consultoria, tá certo? Aqui é uma laminazinha também para explicar os tipos de bicos, né, e a gente colocar para a mãe que o bico não interfere na amamentação, até porque o bebê, ele não pode estar fazendo a sucção no bico, inclusive que isso causa fissuras, né, mas o bebê, ele vai estar abocanhando essa areola para poder estar sugando o leite, né, e aí a gente consegue estar explicando para a mãe, com essas mamas anatômicas, inclusive, ou com figuras, com lâminas, o porquê o bebê tem que estar abocanhando leite, né? Que é justamente onde fica esses cálices de leite, né? Onde ele vai conseguir extrair o leite da mama, certo? E essas orientações do bico invertido, bico plano, a gente já pode dar para essa mãe na própria consulta do pré-natal, né? Onde a gente vai examinar a mama da mãe. Quando a gente detecta que o mamilo é um pouco diferente, é invertido, a gente já tranquiliza essa mãe falando das estratégias que a gente tem para a amamentação, certo? Eu acho que o tempo já vai extrapolar, né? Mas assim, eu coloquei aqui também para vocês a posição adequada, e aí eu quero chamar a atenção aqui para o pezinho do bebê, né? Onde existe também vários estudos que quando o bebê tem o pezinho apoiado numa almofadinha ou numa fraldinha, a sucção dele fica mais forte, né? Então, essa técnica aqui, ela não é passada nos cursos, né? Por quê? Porque é um estudo, uma observação que vem sendo feita através dos consultores em aleitamento materno, tá bom? A boquinha, né? Como deve ser, o queixo, e algumas lâminas aqui, como é certo e como é errado.
e onde eu coloco também essa parte de introdução de chupetas e mamadeiras, que é um outro fator muito forte para o desmame precoce, né? Onde o bebê, ele desaprende a sugar de forma correta, tá? Então, tem essa confusão de bicos, onde o bebê, muitas vezes, ele não quer mais voltar a mamar na mama da mãe, tá? Aqui é a foto de uma fissura mamária, isso aqui é a das mais leves, tá bom? E a gente também tem estratégias, né, de como conseguir reverter essas fissuras, um peito engurgitado, né, onde o bebê ele não vai conseguir pegar de uma forma correta, então uma das estratégias é retirar um pouco do leite, para que esse peito fique mais flexível e ele consiga abocanhar de forma correta a mama da mãe. Aqui é uma laminazinha em relação aos ductos, como eu falei lá na frente para vocês, né, do ducto obstruído, da obstrução de ductos. E aí essa obstrução, muitas vezes, não só por roupa apertada ou sutiã apertado, mas também pelo uso de pomadas, né? Inclusive, eu vejo muitas mulheres usando pomada para hidratar o mamilo, e isso não tem nenhuma necessidade, até porque o próprio mamilo, a própria areola, ela já possui glândulas sebáceas, né, que vai estar hidratando esse mamilo, essa areola. Então, não tem a necessidade de usar essas pomadas, certo? E aí a gente tem várias estratégias para desobstrução desse ducto, como a amamentação em diferentes posições, as massagens, o esgotamento completo do leite, onde a gente vai verificar se ainda existe ou não esse ducto obstruído, né? E também a utilização de água morna no local, tá, gente? Aí eu quero deixar bem claro que essa utilização de água morna ou fria, ela é bem criteriosa, então ela só pode ser feita com o acompanhamento de um profissional capacitado, porque ela pode causar também muitos problemas, tá bom? Aqui é uma figura de mastite, né? Duas figuras de mastite, geralmente ocorre nesses locais, que é justamente onde fica aquela roupa mais apertada, onde tem um ducto obstruído, tá? Então, esse ducto obstruído que eu falei no slide passado, se ele não for resolvido esse problema, né? Então, ele só consegue ser resolvido com algumas estratégias para que a gente verifique, a gente possa estar examinando a mama. Se ele não for resolvido, ele causa essa mastite, tá? Porque quando fica o ducto obstruído, o leite fica preso lá nos alvéolos, né? Nas glândulas. E aí ele não consegue sair. E aí esse leite preso é o que vai estar ocasionando essa mastite. Aqui é a candidíase, né? Que eu falei que o tratamento seria medicamentoso com o médico. A sociedade, né? A cobrança da sociedade, tanto da mãe amamentar, como da mãe parar de amamentar. Amamentando o primeiro filho, que a gente sabe que é mais tranquilo, e já o segundo filho tem todo, né, aquele trabalho dobrado que a mãe tem. Então, o consultor em aleitamento materno, muitas das vezes também ele tem que estar lá apoiando a mãe nos afazeres da casa, né? Então, várias vezes que eu fui, né, que eu me deparei com a mãe sozinha ou sem nenhuma ajuda, eu me ofereci para trocar o lençolzinho do berço, ou para trocar a fraldinha do bebê, ou para dar banho no bebê, que isso tudo vai facilitar a vida dessa mulher, né? E vai dar um apoio para que ela consiga amamentar, tá? Sobre a consultoria em aleitamento materno, né? A gente praticamente as consultas é feita hospitalar, a maioria das vezes, né? A gente é chamado para hospitalar e assistência domiciliar. Mas aquela nutricionista que já atende, né, gestante, etc., que é materno-infantil, ela já consegue fazer as consultorias dela e acompanhar, né, já durante o pré-natal, certo? Então, ela tem aí um ponto positivo para essas pacientes, certo? Aqui são frases que eu coloquei
sobre depoimentos da mãe, né, onde elas falam que ninguém contou, ninguém informou, que era tão difícil, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, que eu queria colocar aqui para vocês, mas já estamos com o tempo esgotado, não é isso? Então, gente, amamentar é natural, mas precisa ser aprendido. E aí, quando eu falo nessa frase de amamentar é um ato de amor, eu queria só deixar para vocês, para a gente ter muito cuidado quando a gente utiliza essa frase, né? Amamentar é um ato de amor, porque a gente tem que pensar também naquelas mães que não podem amamentar por algum motivo, e também a gente tem que pensar, inclusive, apoiar aquelas mães que não querem amamentar, certo? Que isso é uma escolha dela. O nosso papel é passar informações, né? Promover o aleitamento materno, mas a decisão é da mulher, tá bom? Então, assim, aquela mãe que não quer amamentar, né? A gente tem que apoiar e tem que ter estratégias para que esse bebê se desenvolva da melhor forma possível. E também a gente tem que pensar naquelas mães que querem, mas que não podem, tá? Ou não conseguiram. Então, quando a gente utiliza essa frase, né? Essa afirmação de qualquer jeito, a gente não está pensando em todas as mães, certo? Então, assim, amamentar é poder dar o melhor alimento para o bebê, certo? E é isso que eu quero deixar para vocês. Quem pode ser um consultor, né? Então, aquela pessoa que tenha conhecimento na gestão clínica da amamentação. Aqui no Brasil, a gente não precisa dessa titulação de consultor, até porque a gente não tem nenhuma lei que... Meu Deus, só um momentinho. A gente não tem nenhuma lei que e tu consegue fazer isso tudo. Desligou. Eu não estava conseguindo era desligar. Então, essa titulação, ela só nos Estados Unidos, fora do Brasil, né, que para ser um consultor precisa dessa titulação, certo? Internacional em aleitamento materno. Aqui no Brasil não precisa, tá bom? E aí quem pode ser nutricionista, enfermeiros, pediatras, fonoaudiólogos e outros profissionais no geral, tá? Eles podem estar trabalhando com consultoria em aleitamento materno, mas precisa ter todo esse conhecimento, não só de teoria, mas principalmente de técnica, de estratégias, né? Inclusive, eu dou curso também para consultores, certo? Para formar mais consultores, né? E é uma área muito promissora, por conta que a gente vê em pesquisas, né, que mais ou menos 80% das mulheres, elas têm algum tipo de dificuldade, né, e em relação ao aleitamento materno. Então, assim, é uma área que a gente pode estar atuando, e eu sempre falo que o nutricionista ainda ele está bem próximo, né, dessa área. É claro que a gente tem excelentes consultores enfermeiros, pediatras, fonoaudiólogos, mas o nutricionista, ele está ali, ele tem um bônus a mais por conta que ele consegue dar continuidade, né? Além de, quando ocorre o desmame, claro que tem que acontecer, né, com a idade ideal, ou um desmame natural, onde a criança, ela mesmo faz o desmame lá, porque acontece também, né? E na introdução alimentar você consegue continuando esse acompanhamento dessa criança, né? Então, depois dos 6 meses, o nutricionista, ele continua com a introdução alimentar, certo? Como atuar? Então, a gente pode estar atuando no pré-natal,
hospital, domiciliar, em consultórios, grupos de gestante, que é feito muitos grupos de gestante, né? Inclusive, quando o consultor ele quer ampliar, ele quer mostrar para a sociedade que ele trabalha com aquilo, então é feito muitos grupos de gestante, onde ele vai apresentar o trabalho e vai estar ajudando também essas mulheres, e em equipe multidisciplinar. Tá certo? E aí eu quero agradecer a todos e falar e deixar esse recadinho aqui para vocês, que amamentar é natural, mas precisa ser aprendido e apoiado.